E aí pessoas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre aulas no laboratório. Muita gente tem curiosidade, né, sobre esse tema, quem ainda não iniciou, quem já está fazendo o curso, né, e não está indo tanto, né, sempre me perguntam se vai muito para o laboratório. E eu vou contar aqui para vocês a minha experiência, porque eu acho que isso pode mudar um pouquinho de ementa, de faculdade e principalmente de professor, tá? Eu vou contar a minha experiência aqui para vocês. Sim, eu tive bastante aula prática, principalmente no começo até tipo sétimo, oitavo período era bastante. Nos dois últimos períodos não aconteceu muito, principalmente porque a ementa da minha faculdade era voltada, né, para o finalzinho assim, para um estágio muito prolongado. Eu tive 360 horas no último estágio. Então assim, não tive vida, né, gente? Era bem complicado. E os programas que eram feitos dentro do laboratório, a gente tinha um cronograma, na verdade, né, programado, e a gente recebia sempre através do portal, né, do aluno, e ali o professor colocava. Existiam professores que eram mais detalhados, mais assim, empenhados, minuciosamente, sabe? Eles faziam assim com uma categoria, com amor, que você via que o negócio ali era assim, de alto padrão. E outros professores, né, muito poucos, eu tive muito poucos professores assim, tinha aula prática, mas não era igual, por exemplo, esse professor assim que dava as aulas assim, tudo muito organizado, parecia que você estava assim num laboratório de alta pesquisa, assim, de uma super mega empresa, por exemplo, de medicamentos de alto padrão. Então, assim, no começo da faculdade, a gente tinha mais aula prática voltada para a área de anatomia, obviamente. A gente teve as morfofuncionais, que eram aulas de anatomia, 1, 2, 3, 4, se eu não me engano, acho que foi até a 4, não lembro muito bem. E eu tive um professor, assim, acho que eu tive 3 professores dentro da aula de anatomia, os 3 excelentes, mas o meu primeiro professor de aula de anatomia, né, que eu estava totalmente fora do curso, não conhecia nada, ele, assim, fez, assim, um divisor de águas na minha permanência no curso, né, na minha ajuda ali no curso, me ajudou muito. Ele era um professor da área de educação física, ele era formado em educação física excepcional e excelente. Também muita gente me pergunta se eu tive aulas só com farmacêuticos, e não, gente, eu tive aula com educadores da área de educação física, fisioterapeuta, deixa eu ver mais quem. A maioria eram farmacêuticos, né? Enfermeiros, tive também. Tive uma professora de fisioterapia que deu uma das morfofuncionais, que é anatomia. Cara, ela era excelente, ela era muito inteligente, ela era o crânio, a gente costuma falar, né? Então, assim, foram professores que fizeram bastante diferença. Depois, lá pro terceiro período, começou a entrar muito o laboratório de química, né? Porque na minha faculdade, acredito que na faculdade de vocês, ou quem vai cursar, existem laboratórios setorizados, né? Tem um laboratório de anatomia, que geralmente quem usa é o pessoal de educação física, fisioterapia, acho que enfermagem, farmácia. Aí a gente tem um laboratório de química, quem usa o pessoal de farmácia, o pessoal também de engenharia civil, principalmente no primeiro período, que eles também tinham química, então eles também frequentavam bastante lá, né? E outras áreas aí, né, outros cursos também, que eu me lembro, assim, vagamente agora, são esses, tá? E a gente começou a frequentar bastante o laboratório de química, e o diferencial para mim, Renata, sempre gostei mais do laboratório de química. Eu sempre gostava mais das aulas de experimentos e tal. Então a professora que a gente teve, excelente professora, foi uma das primeiras de química. Eu acho que eu tive 3 ou 4 professores dentro do curso inteiro na área de química. E o primeiro professor que eu tive, ele era, se eu não me engano, acho que ele era químico ou engenheiro químico. E ele também era muito inteligente, assim, bem acima da média, e foi bem complexo, assim, acompanhar, né? Eu tava ali naquela adaptação e não gostava de química, aquela história toda que vocês já sabem. E foi bem difícil, mas depois, assim, foi, né? Tudo foi melhorando, eu falo pra vocês, e graças a Deus os professores ali foram ajudando a gente, tudo foi se encaminhando corretamente. Aí a gente frequentou muito o laboratório de química, é um laboratório pequenininho, apertado, depois a faculdade foi melhorando tudo.
No fim da faculdade a gente tinha um laboratório muito top, né? Que tem uns vídeos gravados aqui sobre shampoo, vou deixar aqui em cima pra vocês. Deixa eu ver mais. Esse laboratório foi o laboratório mais novo, então a gente não aproveitou muito, super grande, com bastante equipamento. Então, assim, as aulas de química e as aulas de, por exemplo, tecnologia farmacêutica, cosmetologia, eram as melhores aulas para mim. Se você me perguntar a aula de laboratório que eu mais gostava, eram as aulas de cosmetologia, porque a gente aprendeu muita coisa, a gente fez bastante trabalho extra fora da faculdade também. A gente fez ações, a gente foi no Recanto dos Idosos, fez ação com shampoo, fez bastante coisa que foi bem legal, foi bem intenso e tudo que a gente vivenciou. Então existiam muitas aulas, né, que eu acho que depende do começo ali de cada período, depende, como eu falei para vocês, depende muito também da ementa e muito também do professor. A gente teve poucos professores que iam periodicamente, mas não iam com tanta frequência. E eu já tive professor que toda semana a gente tinha o quê? Umas 4 aulas com ele, praticamente quase a semana toda a gente tinha 3 aulas no laboratório e uma na sala. Então depende muito do professor. As aulas de cosmetologia a gente aproveitou muito. Eu acho que foi uns 50% em laboratório, 50% em sala. As aulas de anatomia, principalmente nos primeiros períodos, acho que foi uns 70% em laboratório e uns 30, 20% por aí, 70, 80 no laboratório, 20 e 30 na sala, a gente ficava bastante tempo no laboratório. E houveram outras matérias que a gente ia, assim, o básico, o mínimo, foram poucas essas matérias. Grande parte da minha estadia na faculdade, eu frequentei bastante os laboratórios, vários. E é isso, gente. Eu acho que depende muito do professor, depende muito da ementa. Existiram algumas matérias que não tinha obrigatoriedade de ir para o laboratório, mas o professor fazia questão de elaborar uma aula toda detalhada, então a gente seguia ali, como eu falei para vocês, um cronograma programado, né? E até mesmo eles faziam aulas extras, né? Tipo assim, não era obrigatório ter aquela aula. Perguntava se a gente queria, a gente acabava comprando algumas coisas, porque a faculdade não tinha tudo ali, já que não era uma aula, né, que era necessário, né? Enfim, então a gente participou de muita coisa. Eu fiz vários cursos também em laboratório, um curso de injetáveis que foi lá no laboratório, porque a gente teve que comprar uma laranja, seringas e tal, e depois teve que fazer ali as aulas prática, no laboratório, né? Eram excelentes, eu gostava muito, principalmente essa parte de fazer cosméticos, de mexer com medicamentos. Claro que a gente teve algumas avaliações também dentro do laboratório de química ali, que tinha que fazer o produto, tinha que seguir a risca, saber o nome de todos os componentes ali, e foram momentos tensos, né? Houveram alguns momentos que não eram tão agradáveis, mas foram pouquíssimos, em grande parte, assim, do que eu convivi no laboratório. Era muito legal, eu gostava muito de ir. Claro que tinha dia que a gente estava cansada, mas é sempre bom você aprender. E eu lembro, guardo, né? Tenho memórias, até aqui no meu canal tem vários vídeos. Tudo que eu consegui fazer assim e gravar, eu deixei aqui pra vocês. E foi, assim, um dos maiores aprendizados, principalmente quando você curte muito a matéria e você faz a prática, né? Porque eu sempre falo pra vocês que a prática, ela tira você daquele mundinho ali, da teoria, sabe? Bota você na realidade e dá aquele start, se você vai querer ou não continuar na área, seguir aquela área, né? É um divisor de águas, a prática pra teoria, né? Em tudo. Então, eu sempre gostei muito. A faculdade tinha uma boa estrutura para laboratórios e no final, assim, eles melhoraram muito. Então, a melhor parte a gente pegou um pouquinho ainda, né? E a gente tinha essa convivência, assim, bem ampla. Principalmente, como eu falei pra vocês, no começo, no meio, assim, foi bem intenso as idas ao laboratório. E eram bem legais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve aqui. Até a próxima. Tchau!